Estamos falando sobre aceitação e renúncia da herança. Nosso próximo tema sobre aceitação e renúncia da herança é o conteúdo da aceitação e da renúncia. São 3 regrinhas que nós temos que estudar sobre esse tema, conteúdo da aceitação da herança ou da renúncia da herança. Primeiro tema, primeira regra sobre aceitação e renúncia. Primeira regra é a seguinte: aceitação e renúncia são indivisíveis. A aceitação e a renúncia da herança são indivisíveis. O que significa isso? Ou aceita tudo, ou renuncia a tudo, tá? Ou aceita tudo, ou renuncia toda a herança. Não dá para aceitar parte da herança, parte do legado, tá? Então, a regra, portanto, regra geral é aceitação de toda a herança ou renúncia de toda a herança, aceitação de todo o legado ou renúncia de todo o legado. Temos, entretanto, uma exceção dessa primeira regra. Em relação a essa primeira regra, temos uma exceção. Qual que é a exceção? Vamos imaginar o seguinte: a pessoa morreu e deixou 3 filhos. Só que antes de morrer, o falecido fez um testamento. Desse testamento, ele tinha 10 imóveis, mas ele colocou em testamento só um imóvel para o filho João, por exemplo. Os outros 9 imóveis, portanto, dos 10 imóveis, um deixou o pai em testamento para o filho João. Os outros 9 imóveis ficaram para os 3 filhos. E adivinha quem que é um dos filhos? O próprio João, o João também. Então, o João, ele vai figurar na sucessão legítima, ou seja, os bens não incluídos no testamento, e vai figurar também no testamento. Ele é legatário. Ele recebe um bem específico, que é o legado, via testamento. Então, além dele ser legatário lá no testamento desse imóvel, ele também figura nos outros 9 imóveis, ele vai ser herdeiro legítimo, porque esses 9 imóveis não foram incluídos no testamento. O testador não falou nada dos outros 9 imóveis, sem problema, vai ficar para os herdeiros legítimos. Então, o João, o filho João, ele além de ser legatário do testamento, ele é herdeiro legítimo dos bens não incluídos no testamento. Pergunto, aqui no legado, ele aceita tudo ou renuncia a tudo, não pode ser parcial. Aqui na sucessão legítima, ou aceita tudo ou renuncia a tudo, não pode ser parcial. Mas como o João está nos dois, ele pode aceitar os bens da sucessão testamentária, do testamento, e renunciar aos bens da sucessão legítima, ou vice-versa. Percebe? Ele está nas duas sucessões, legítima e testamentária. Ele pode aceitar da testamentária e renunciar da legítima, ou vice-versa. Aí tudo bem, aí pode. O que não pode nunca, que não vai poder, dentro da sucessão legítima, não pode aceitar parcialmente, renunciar parcialmente. Ou aceita tudo, ou renuncia a tudo. Dentro da sucessão testamentária, ou aceita tudo, ou renuncia a tudo. Não pode aceitar ou renunciar parcialmente. Tá? Então, qual que é a exceção aqui? A exceção é a seguinte: é possível aceitar aos bens da sucessão testamentária e renunciar aos bens da sucessão legítima, ou vice-versa. Repito, é possível aceitar aos bens da sucessão testamentária e renunciar aos bens da sucessão legítima, ou vice-versa. Tá? Mas lembrando, só para recordar, já falei isso, acabei de falar. Dentro da sucessão legítima, ou você aceita tudo ou renuncia tudo. Dentro da sucessão testamentária, ou aceita tudo ou renuncia tudo. Tá aí a primeira regra com a sua exceção. Vamos para a segunda regra sobre o conteúdo da aceitação ou renúncia da herança. Segunda regra: é possível aceitação ou renúncia sob condição ou a termo? Vamos entender isso melhor. Eu falo assim, eu sou o herdeiro. Eu digo assim na hora de aceitar a herança:
Eu só aceito a herança se eu ficar com a casa, se eu ficar com o dinheiro. Eu estou condicionando, né? Só aceito se acontecer tal coisa. Então, isso não é possível. Ou aceito ou renuncia, ponto final. Não tem nada de condicionar na aceitação. Ou a termo é uma data. Eu só aceito a partir da data de 1º de janeiro do ano que vem. Porque eu estou terminando meu divórcio, eu não quero dividir a herança com a minha esposa. Não pode fazer isso. Tá? Você não, ou aceita ou renuncia, ponto final. Não pode estabelecer uma data para aceitar ou renunciar à herança. Então, qual é a regrinha aqui? Bem simples. Aceitação e renúncia não podem ser feitas sob condição ou a termo. Não podem ser feitas sob condição ou a termo. Tá? Ou sob condição ou a termo. Essa é a segunda regrinha do conteúdo da aceitação e da renúncia. Terceira regra, terceira e última regra sobre o conteúdo da aceitação e renúncia da herança. Vamos imaginar a seguinte situação. O pai morre, deixou 4 filhos. 4 filhos. 3 filhos aceitam a herança. Tem um filho que diz o seguinte: olha, eu sou muito rico, eu não quero receber absolutamente nada da herança. Eu renuncio toda a herança. Nada, não quero receber nada. Mas a minha parte eu quero que fique para um irmão meu específico. Tá? Não quero que seja dividido entre os outros 3. Eu quero que fique para alguém, para um irmão específico. Ou para uma outra pessoa específica. Ou seja, ele não recebe a herança, mas ele quer deixar a parte dele para alguém que ele escolhe. Pergunto, isso é possível? E se você me falar se isso é possível, será que isso é uma renúncia? Então vamos responder essa pergunta. É possível alguém renunciar à herança direcionando o seu quinhão para alguém específico? A resposta é não, não é possível. É o que alguns doutrinadores chamam, doutrina minoritária, de renúncia translativa. Renúncia translativa não é possível. A jurisprudência não aceita a renúncia translativa. Renúncia translativa, portanto, é a renúncia em que o herdeiro direciona seu quinhão para a pessoa específica. É a renúncia, repito, é a renúncia em que o herdeiro direciona o seu quinhão para uma pessoa específica, o que não é permitido no Brasil, conforme a jurisprudência. Você fala, professor, mas você falou que dava para praticar esse ato, mas não é renúncia. O que você faz, na verdade? Você aceita a herança e doa. Você aceita a herança é sua. Você faz o que você quiser com a herança, certo? Você aceitou. Aí você doa. Você faz uma cessão gratuita dos seus direitos hereditários. Pronto. Aí tudo bem. Mas não é renúncia. Então, a renúncia translativa não é possível. O que é possível, sim, é a aceitação com a posterior doação. Né? Aceitação com posterior doação, com posterior cessão gratuita dos direitos hereditários ou doação dos bens, se já foi feita a sentença de partilha, prolatada a sentença de partilha. Né? Você aceitou a herança, você dá a sentença de partilha, você ficou com os bens, aí você doa para quem você quiser os bens. Né? Aí já não tem direito, depois da sentença, não tem direitos sucessórios, você já tem os bens específicos delimitados pela sentença, e já foi feita a partilha dos bens entre os herdeiros, e aí você é dono desses bens, faz a doação para quem você quiser desses bens. Quando eu explico essa matéria, me perguntam assim, professor, mas isso é só uma questão de terminologia? Em vez de chamar de renúncia translativa, a gente chama de aceitação e posterior doação? Né? Qual que é o efeito prático disso? Tem um efeito prático importante, que é o pagamento do imposto. Pagamento do imposto. Se você considerar que é um ato só de renúncia translativa, que não é, né? Mas se fosse, pagaria um ato só, pagaria o imposto uma vez apenas. ITCMD, né? Lembra do ITCMD? Estudamos outra aula. Imposto de transmissão causa-mortes e doações, que no estado de São Paulo é de 4%. No Brasil pode ser, depende de lei estadual, no máximo 8%.
Mas se é a aceitação, praticou um ato, paga imposto. Vai fazer a doação, outro ato, paga imposto de novo. Então você paga duas vezes o imposto. No ato da aceitação, paga 4%. No ato da doação, paga mais 4%. Então são dois atos distintos. Por isso que tem toda uma discussão em volta da renúncia transativa, se ela é possível ou não, que a jurisprudência agora pacificou que ela não é possível. Na verdade, são dois atos distintos. Um de aceitação e outro de renúncia. E aí cada ato vai pagar 4% de ITCMD, ou seja, vai pagar o ITCMD em cada um desses atos. Então, tá aí o que é possível, só para completar, a única renúncia que é possível no Brasil é a renúncia abdicativa, que é a renúncia pura e simples. Ó, estou renunciando à herança, e aí vai ficar para os outros herdeiros a herança e ponto final. Tá? Conforme a divisão da herança, quando ocorre a renúncia, que a gente vai ver na sequência daqui a pouco. Como é que é feita a divisão da herança quando ocorre a renúncia. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Terminamos o conteúdo, vamos para outro tema. Próximo tema sobre aceitação, renúncia, retratação. Retratação da aceitação, retratação da renúncia. Pergunta aqui que a gente tem que fazer é a seguinte: é possível a retratação da aceitação ou da renúncia da herança? E a resposta é não, não é possível. Bem simples aqui a regrinha. Regrinha bem simples, bem fácil. Aceitação e renúncia são irretratáveis. A aceitação da herança e a renúncia da herança são irretratáveis. Irretratáveis. Dois cuidados que você tem que ter aqui. Essa regra é só essa única regra, e mais esses dois cuidados que eu gosto de chamar a atenção. Primeiro cuidado é falar para o seu cliente isso. Você, como advogado, vai falar para o seu cliente: olha, depois que eu, como seu advogado ou sua advogada, protocolar lá no processo de inventário que você renunciou à herança, que aconteceu a renúncia da herança, não dá para voltar atrás, hein? Não dá para voltar atrás. Aceitação e renúncia são irretratáveis, não dá para voltar atrás. Especialmente se o seu cliente quer fazer renúncia. Porque se ele vai aceitar a herança, não dá para voltar atrás, mas ele aceitou a herança dele, ele faz o que ele quiser, aí doa para alguém, não é isso? Doa esse patrimônio para alguém. Tem um monte de gente querendo patrimônio, claro. Doa para uma instituição de caridade, enfim, doa para alguém. O problema é a renúncia. Ele renuncia depois que o advogado, com procuração, com poderes especiais para renunciar, peticiona no inventário que está renunciando à herança, acabou. Você tem que falar isso para o seu cliente, acabou, você não vai ter essa herança nunca mais. Tá? Então, esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, muito comum das pessoas não tomarem cuidado, é o seguinte. Imagina um casal que um dos dois morre. Um dos dois morre e deixa lá 4 filhos. E tem lá netos também, 2, 3 netos. Esses 4 filhos se dão muito bem e falam o seguinte: olha, como nosso pai morreu, a gente quer deixar toda a herança em nome da nossa mãe. E quando ela morrer, a gente já divide tudo por 4, por exemplo. E aí, alguém tem a brilhante ideia de falar o seguinte: olha, os 4 filhos renunciam. Pronto, está resolvido. Resolvido nada, olha a coisa, o erro que você cometeu, erro grave que você cometeu. Por quê? Quem teve essa ideia cometeu um erro grave. Por quê? Se os 4 filhos renunciam à herança do pai, para quem que vai essa herança? Para o neto, não vai ficar para a mãe. Quando você risca a linha dos filhos, a herança vai para os netos. Não vai ficar para o cônjuge sobrevivente. Vai ficar para os descendentes mais distantes, se todos os filhos renunciaram. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Vamos colocar aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Então, se
O A morreu. O A morreu. Deixou dois filhos, B e C. Se o C... vamos supor que tenha deixado a esposa. Mulher aqui, a esposa está viva. Tá? Muito bem. O B e o C querem deixar o patrimônio com a mãe deles. Né? É um casal que tinha dois filhos. E aí os dois filhos renunciam. Se os dois filhos renunciam, a gente risca essa linha como se ela não existisse. Mas a herança não vai ficar para a esposa do morto, para o cônjuge sobrevivente. A herança vai ficar para os netos. A gente risca essa linha como se ela não existisse, e ela vai ficar aqui, ó, a herança. 1/3 para o D de dado, 1/3 para o E de elefante, 1/3 para o F de faca. Né? Então, a herança vai ficar para os netos. Não cometam nunca esse erro. Tá? Eu já vi gente cometendo esse erro. Não pode cometer esse erro. Fazer com que os filhos renunciem à herança. Ah, mas aqui os netos vão renunciar também. O F renunciou, o E renunciou. Aí chega no D de dado, eles lembram que o D de dado é menor. Para o menor renunciar, precisa da concordância do promotor, do juiz, que nunca vão dar essa autorização. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar 100% para o D de dado. Olha a confusão, olha o erro que se cometeu. Nunca cometam esse erro. Se tem um neto menor aqui, ele não pode renunciar, o promotor não vai concordar nunca com a renúncia de um herdeiro menor. Nem o juiz vai autorizar a renúncia de um herdeiro menor. Então, tem que tomar cuidado com essa aceitação e renúncia, especialmente a renúncia, para não cometer esse grave erro, de dar essa sugestão. Ah, professor, mas eles querem deixar com a mãe deles. Só se eles aceitarem e doarem para a mãe, mas aí não tem lógica. Né? Se aceita, paga 4% de herança, de imposto. Doa, paga mais 4% de imposto. Quando a mãe morre, paga mais 4% de imposto. Vai pagar 3 vezes o imposto, sem necessidade. Não tem lógica fazer isso. E às vezes me perguntam assim, Cristiano, mas qual que é a melhor forma, então, desses filhos ajudarem a mãe? Aceita a herança. No meu modo de ver, a melhor forma é aceita a herança. Tá? Quando a mãe precisar, você ajuda. Paga a conta dela, enfim, vai ajudando a mãe. Mas aceita a herança. Renunciar, os filhos renunciarem, é um risco muito grande. Não vale a pena, não é uma boa estratégia. Tá? Apesar de não ser raro isso tentar acontecer, dá uma confusão danada, tá? Porque vai se perceber que essa herança vai ficar para os netos. Vai ficar para os netos. Tá? Muito bem, terminamos esse tema. Vamos para outro tema de aceitação e renúncia. Terminamos o tema da retratação. Vamos para outro tema, efeitos. Efeitos da aceitação e da renúncia. Efeito da aceitação é o recebimento da herança. Tá? É o recebimento da herança. E efeitos da renúncia. Vamos por partes. Efeitos da renúncia. Primeiro efeito da renúncia, o renunciante não herda. Claro, quem renuncia não herda. O renunciante não herda. Primeiro efeito da renúncia. Segundo efeito, os descendentes do renunciante não herdam por representação. Não herdam por representação. Então, olha lá. Eles não herdam por representação. Os filhos do renunciante não herdam por representação. Isso daqui a gente tem que estudar com calma. Vamos ver, vamos fazer um exercício para fixar bem essa matéria, então. Olha aqui no nosso quadro de divisão da herança. A morreu, deixou 2 filhos. Os 2 filhos estão vivos. O A morreu, estamos falando da herança do A, e deixou 2 filhos. B e C estão vivos, ambos estão vivos. C aceita a herança e B de bola renuncia à herança. Quando o B renuncia à herança, o renunciante não herda, até aí tudo bem. Só que é mais do que isso. Ele está tirando a herança dele e dos descendentes dele. Os filhos dele também não vão receber. Por quê? Porque os filhos do renunciante não herdam por representação.
não herdam por representação. Então, 100% da herança vai ficar para o outro filho, para o C. Fica toda a herança para o C. Tá? Então, o B, ao renunciar à herança, ele está tirando a herança dele e dos filhos dele. Filho, neto, bisneto, de todo mundo aqui. Ninguém aqui vai receber essa herança. Tá? Vai ficar 100% para o C. Entretanto, você vai me perguntar, professor, mas se nenhum dos dois aceita, olha lá, se o B de bola renuncia e o C renuncia também, aí você vai fazer aquela pergunta que eu sempre falo para vocês fazerem no começo da divisão da herança, dos descendentes. Tem pelo menos um filho vivo que vai herdar? Não. B de bola renunciou, não herda. C de cavalo renunciou, não herda. Risca essa linha como se ela não existisse e passa a tratar dos netos exatamente igual como se fossem filhos. Então, olha só que interessante. São 3 netos, aí vai dividir por 3. 1/3 para o D, 1/3 para o E e 1/3 para o F. Fala, professor, mas você acabou de falar que os filhos do renunciante não herdam. Falei, não foi isso que eu falei. Presta atenção no que eu acabei de falar. Eu disse assim, os filhos do renunciante não herdam por representação. Aqui não é representação. Aqui eles estão herdando por direito próprio. Eles estão herdando por direito próprio. Aí pode. Quando a gente risca essa linha dos filhos, aí os netos do morto, que são filhos do renunciante, vão herdar sim por direito próprio. Vão herdar por direito próprio. Então, repito, cuidado, não confundam. Os filhos do renunciante não podem herdar por representação. Mas quando a linha dos filhos for riscada, porque não tem ninguém que vai herdar por direito próprio, aí os filhos do renunciante, ou seja, os netos do morto, podem herdar sim por direito próprio. Podem herdar sim por direito próprio. Vamos fazer um outro exercício aqui. Quer ver? Ó? Vou fazer um outro exercício. O A morreu. Tá? Vamos utilizar o que nós já estudamos nas outras aulas. Né? O C já estava morto antes do que o A. É premoriente em relação ao A. Premoriente. O D de dado é indigno. Cometeu um crime contra a honra. Está vivo, mas não herda porque cometeu um crime contra a honra. Contra o A. Então, em razão da indignidade, o D de dado não vai herdar. E o B renuncia à herança. Está vivo, mas renuncia à herança. E o E aceita. Então, B de bola renuncia. C está morto, é premoriente, morreu antes do que o nosso autor de herança A, do que o A, que a gente está dividindo a herança. D de dado é indigno e o E está vivo e vai aceitar a herança normalmente, vai receber herança. Como que divide a herança? Primeira pergunta. Tem pelo menos um filho vivo? Sim. Que vai herdar? Sim, é o E. Então, a princípio, a gente dividiria a herança em 4. São 4 filhos. Mas vamos ver se é isso mesmo. E vai herdar? E vai herdar uma parte da herança. D de dado vai herdar? Não, ele é indigno. Mas os filhos dele podem herdar no lugar dele? Podem. Então, segunda parte da herança. Não para o indigno, mas para os filhos dele. O C é premoriente. Premoriente é morto. Morto vai herdar? Não, morto não herda. Os filhos dele herdam por representação? Sim, herdam por representação. Terceira parte da herança. E o B de bola renunciante? O renunciante herda? Não. Os filhos dele herdam por representação? Também não. Então a herança vai se dividir em 3 partes. O renunciante, ao renunciar, ele está tirando dinheiro dele, renunciante, e de todos os seus descendentes. Ninguém aqui vai herdar, nem os filhos do renunciante, nem os netos do renunciante. Como que fica a divisão da herança? Fica assim, 1/3 para o E por direito próprio, tá? O E herda por direito próprio, tá? É primeira linha sempre é direito próprio. 1/3 do D de dado fica para os filhos dele, 1/3 dividido por 2,
um sexto para o I, um sexto para o J, por representação, e um terço do C, se está morto não herda, fica para o filho dele, um terço para o H. H e J herdam por representação. Então, H herda um terço por representação, I herda um sexto por representação, e J herda um sexto por representação. Enquanto E de elefante herda um terço por direito próprio. Percebe aqui que o B de bola não herda e nem os descendentes herdam. B não herda, FG não herda, NOP não herdam, porque são descendentes do renunciante. Então, os descendentes do renunciante não herdam por representação. Não herdam por representação. Tá? Ah, professor, mas vamos imaginar, se você me perguntar o seguinte, vamos imaginar que nessa divisão da herança, vamos fazer um outro exercício aqui. Tá? Vamos fazer um outro exercício aqui. O A é nosso autor da herança. Tá? C morreu antes do que o A, é premoriente em relação ao A. D de dado é indigno. Tá? Então, praticou um ato de dignidade em relação ao A. E é comoriente, morreu ao mesmo tempo do que o A. É comoriente em relação ao A. E o B de bola é renunciante. Olha, vamos trabalhar com tudo que a gente já estudou até agora. Tem comoriência, premoriência, indignidade e renúncia. Então, C está morto, porque morreu antes do que o A. E de elefante está morto, porque morreu ao mesmo tempo que o A. D de dado está vivo, mas é indigno, não herda, porque é indigno, cometeu um dos atos de indignidade do artigo 1814 em relação ao A. E B renunciou. Primeira pergunta que você tem que fazer. Tem pelo menos um filho vivo que vai herdar? Resposta não. Por que não? Renunciante não herda, B não herda. Premoriente não herda, C não herda. Indigno não herda, D de dado não herda. E comoriente não herda. Então, risca essa linha como se ela não existisse. Risca essa linha como se ela não existisse. E passa a tratar dos netos exatamente igual como se fossem filhos. Quantos netos tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 netos. Então, a herança vai ser dividida em 8 partes. 1/8 para o F, 1/8 para o G, 1/8 para o H, 1/8 para o I, 1/8 para o J, 1/8 para o K, 1/8 para o L e 1/8 para o M. E todos aqui herdam por direito próprio. Todos herdam por direito próprio. Tá? Só para terminar esse raciocínio aqui, todos herdam por direito próprio. Ah, professor, então aqui os filhos do renunciante vão herdar? Vão. Por que vão herdar? Porque eles estão herdando, os netos estão herdando por direito próprio. Eu estou riscando essa linha aqui dos filhos. Por que eu estou riscando essa linha dos filhos? Como se ela não existisse. Porque não tem ninguém que vai herdar. O B não herda porque é renunciante, C é premoriente, não herda, indigno não herda porque é indigno, comoriente está morto, não herda porque é comoriente. Então não tem nenhum dos 4 filhos que vai herdar por direito próprio. E, consequentemente, então, risca essa linha e entrega a herança diretamente para os netos. Tá? Então, essas eram as considerações sobre a matéria de aceitação e renúncia.